Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um episódio do nosso Visual Pod. Afinal de contas, nós podemos muitas coisas. Hoje um assunto mais do que especial com um convidado inédito, o nosso CEO Lucas Daniel Albert. E aí, meu amigo? Matheus. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. O nosso assunto de hoje, inclusive memorável, aborda o seguinte tema: 23 anos de Visual Software. Eu imagino que você não saiba, mas no dia de hoje nós comemoramos 23 anos de existência. O dia 18 de outubro marca o aniversário da Visual Software, da mesma forma que o aniversário da nossa cidade sede, a tão querida Quedas do Iguaçu. Senhor Daniel Albert, eu gostaria que você nos contasse um pouco da história da nossa empresa, como tudo começou lá nas origens. Quando falo de 23 anos e de 18 de outubro, né? As pessoas me perguntam, mas fundou 18 de outubro? Não, 18 de outubro está lá no cadastro do CNPJ da Receita, que foi aberta a empresa 18 de outubro, mas ela começou bem antes, né? Eu devo ter começado aí uns 2 anos antes, 1 ano e meio antes, acho que foi. Tinha na época aí uns 15 anos quando eu comecei. Então assim, mas daí para não ficar também numa data aleatória e perdida, eu falei assim, tá, vamos pegar a da abertura. Então, 18/10/2001, a gente registrou ela na Receita. Então, essa data que eu sempre considero como a oficial aí. O registro de nascimento foi registrado nesse dia. Mas começo foi um pouco antes aí. Certo. E qual foi o pensamento de momento ao declarar o aniversário da empresa no mesmo dia que o aniversário da cidade? Antigamente, o aniversário da cidade não se comemorava na data fixa que é hoje, né? Hoje foi feita uma lei municipal aqui em Quedas, que o aniversário é comemorado no seu dia. Antigamente era flutuante isso, né? Veja só. E só. como era um registro da Receita ali, Sim. foi registrado no Estado ou na Receita Federal. Então, assim, eu acho que não influenciava, sabe? Sim. Então, acabou acontecendo. Ficou uma coincidência muito boa, por sinal. Né? Muito boa, por sinal. Inclusive, hoje, no dia 18 de outubro, é o dia do São Lucas. Descobriu hoje é? São Lucas, meu Deus. E patrono de muitos milagres ou talvez nem tanto? Opa, quem sabe? Acho que sim, né? Bastante coisa. Hein? Porque do lado de cá, na nossa empresa, o São Lucas é milagroso. Muitas coisas existem dentro dessa cabeça que nos servem, inclusive, de muito ensinamento. E voltando a falar a respeito da empresa, eu gostaria de saber, tudo isso começou como uma ambição ou como um sonho? Cara, acho que vamos voltar para trás, assim, né? Quando eu tinha 13 anos, eu me criei dentro da oficina do meu pai. Meu pai tinha oficina de uma máquina de calcular, máquina de escrever. Muitos de vocês nem sabem o que é isso. Tem ali no museuzinho, tem algumas coisas. Mas então eu me criei dentro de uma oficina, né? Meio dia na escola, meio dia na oficina, desde criança, né? 6, 7 anos, metade do dia na escola, metade do dia dentro da oficina, porque o meu pai e minha mãe trabalhavam e não tinha como eu estar em outro lugar. Né? Até nessa época eu era filho único, até os 13 anos eu era filho único. Depois veio minha irmã, que veio completar a família aí, a minha linda irmã Amanda. Então, como eu me criei dentro da oficina, chegou uma época, eu nunca esqueço desse episódio, a gente tinha a Consermac, né? Tava lá, chegou um senhor Cavalli, meu amigão hoje, sempre foi meu amigo, toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar, chegou, conversou com meu pai, falou, olha, já servi que você vende máquina de costura, calculadora, máquina de escrever. Cara, eu sei arrumar computador e montar computador, na época do 386. Você não quer vender e eu arrumar? E ali fizeram uma parceria. Bem nessa época eu já estava começando a fazer alguns cursos, na época que era a visão do futuro aqui em Quedas. Estava começando ao Windows 95, que era uma revolução do Windows 3.1 e do MS-DOS 6.2. Estava começando a entrar o Windows 95. Nunca esqueço disso, fazer o curso ali na Xenix, não visão do futuro, na Xenix, né, com o Cenoura, meu amigo Cenoura, um dia você assistir isso, um abraço para você. Comecei a entrar na informática, né? Mas eu tive assim, eu acredito que eu tive uma ascensão muito rápida, porque o Cavalli ia montar computador lá, ele ia de madrugada, de noite, eu se lembro que era de noite, eu era criança, né, 13 anos, cara, enquanto ele não começava e não terminava aquilo, eu não saía do lado. Ficava lá assim, acho que eu não piscava. Meu problema de visão acho que pode ter começado aí, que eu não piscava.
Nisso eu já comecei curso de Windows, tal, Excel, Word, essas coisas básicas. Logo após isso, eu já comecei um curso fora em Dois Vizinhos, que eu ia do busão, pegava um busão aqui na sexta-feira, ia para casa da minha avó em Dois Vizinhos, 2 horas para ir para Dois Vizinhos, pegava para estar sábado de manhã lá na Visão do Futuro, fazendo curso de hardware, no sábado de manhã, voltava sábado de tarde de busão de novo. Mas isso dos 13 para os 14, já com 14 anos, eu acredito que eu já tinha, né? E terminei esse curso de hardware, eu já estava fazendo o mesmo trabalho que a Vale fazia. Já estava montando o computador, já estava formatando e tal. Algumas coisas mais complexas, claro que não, que daí ele resolvia. Sim. E na época o Cavalli também fazia sistema em Clipper, né? Desenvolvia já sistemas. E aquilo me inspirou. Falei, daí já nisso abriu um curso de programação de Visual Basic 4, se eu não me engano, foi na Visão do Futuro. Eu terminava um, já começava outro. Vai lá de busão, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Vale lembrar o seguinte, galera, hoje em dia, né, você digita Google e digita na internet, você acha que você quer, né? Sim. Galera, não tinha internet naquela época, tá? Até tinha, mas não era acessível, né? Acho que eu fui ter contato com a internet ali nos 14 para frente ali. Mas é aquela internet que, assim, passava uma propaganda. De vez em quando eu conto essa história, a galera dá risada, né? Porque não tinha o Google. Sim. Google, olha a data de fundação do Google, é meio que por aí, tava começando. Então passava a propaganda da Coca-Cola, tava lá coca-cola.com.br na TV. Você anotava pra você entrar no site. Entrar no site. Você entendeu? Então era uma outra época, não tinha conteúdo que existe hoje, né? Então era mais difícil a informação, etc. Mas enfim. Fiz o curso de programação. O curso de programação foi engraçado, que eu fui na primeira aula, a apostila. Foi eu, Pablo e foi mais um amigo meu, mas esse é um falecido amigo meu, Evandro. Acho que ele estava junto no curso, mas ele foi uma semana, acho que não acabou não indo, eu não me recordo agora. Mas foi eu e o Pablo, começamos e terminamos o curso. Pablo foi meu sócio, fundador da Visual Software também comigo. Permaneceu comigo durante 5 anos, né? Depois a gente fez uma separação da empresa, mas meu grande amigo, meu grande parceiro, e hoje dono aí da Conecta, do provedor. Grande amigo Pablo Mesomo. Não. Não Mesomo? Não. Pablo Nogueira. O Mesomo é outra situação que nós vamos contar pra frente. Pablo também Nogueira. Meu parceiro e também faz parte da história da Visual aí também. Pablo Nogueira ali da Conecta. Mas nessa época, a gente foi na primeira aula, tinha uma apostila impressa, como tudo naquela época era impressa. Voltei pra casa, fiz a primeira aula como todo mundo. Peguei a apostila, fiz de cabo a rabo. Na primeira semana. Na segunda semana eu voltei lá. Era o Fábio que nos dava aula. Até teve uma passagem aqui dentro da empresa, trabalhou com nós posteriormente, mas foi ele que me ensinou a programar. Cheguei e falei, Fábio, cara, a apostila eu já fiz. Agora eu quero fazer cadastro cliente. Ele me olhou e falou, esse cara tá louco. Falei, não, eu nem fazia mais apostila. Eu falava assim, ó, já fiz aqui e tal, mas não consigo entender isso aqui. Vai me explicando. Eu passei o curso inteiro vendo essas outras coisas e detalhes. Algumas coisas eu fazia de novo com a turma que eu não tinha entendido. Mas eu passei o curso inteiro lá indo tirar dúvida. Porque a apostila, eu falei, não, essa apostila eu já fiz várias vezes. Joguinho da velha, isso, aquilo, etc. Fazia tudo lá, de cabo a rabo e tal. E fui fazendo, acho que foi 3 ou 4 meses. Cara, eu terminei o curso aí, eu já comecei a fazer sisteminha para vender. Olha só. Tive clientes aí pessoas que na época, um pessoal da DT Compensados, era DT Compensados ou não? Não era DT. Sulcomp Compensados, né? O seu Luiz, parceirão, ou agora esqueci o nome do outro sócio, mas pessoas lá que datilografavam conhecimento de transporte. Olha só, com 14 anos de idade eu tive que aprender como é que fazia um conhecimento de transporte, e como é que eram as regras de negócio, de cálculo de imposto, etc. Com 14 anos, calcular como é que calculava os impostos dentro do conhecimento de transporte, por quê? Eles faziam datilografar, perdia muito tempo, errava, tinha que fazer de novo. O que eu fiz? Eu fiz um sistema para eles cadastrar o conhecimento de transporte e imprimir. E você imprimia numa matricial e fazia o preenchimento, né? Fiz para eles, para o pessoal da Sulcomp. Logo em seguida, eu já vendi o mesmo sistema para outra pessoa aqui de Quedas, aqui, já falecida também. Agora me fugiu o nome. Eu sou ruim, gente, para lembrar o nome, é que eu converso com tanta gente, às vezes eu dou uma perdida aí. O seu Dalzoc, olha, já lembrei. O seu Dalzoc foi meu segundo cliente do mesmo sistema, né? E ali eu falei, porra, me despertou interesse, né? Minha ambição nessa época, o que era?
comprar um notebook e um celular que tava começando a ter celular. Nossa, Veja o dia que só. eu tiver isso aqui, pra mim, eu tô rico. Era isso o meu objetivo na época. Sim. Logo em seguida, como a gente dava... Cara, com 14 anos, eu fazia essas programação, não é o Lucas dedicado de interprogramação. A Consermac, nós tínhamos em quedas, tinha a ENIAC, a Consermac e a Fontanella Informática. Tinha 3 lojas de informática na época. Nós dávamos assistência para as prefeituras de toda a região. Arrumava computador de 3 barras, era praticamente tudo eu que arrumava a cidade inteira. A gente tinha loja lá. Isso quando tinha 14. Então, assim, eu fazia essas outras coisas no meu sobra de tempo e tal. E já coordenava uma equipe dentro da Consermac de assistência de informática, né? Então, comecei muito cedo. Quando eu tinha 14, eu estava na 8ª série, eu estava estudando de noite já. Olha só. O último bimestre eu estudei de noite, isso não me esqueça. Segundo grau eu já estudava totalmente de noite, porque eu não conseguia mais conciliar as coisas, não dava mais tempo, né? Então, justamente para conseguir tocar a parte de informática. Nossa parte de informática era grande, a gente era uma equipe grande já na Consermac, né? E aí eu fui migrando essa questão do software, mas sempre meio que primeiro a assistência de computador, depois ia fazendo isso. Um dia dando assistência em Guaraniaçu para um sindicato patronal rural. Não me lembro o nome do cidadão lá, mas o cara muito gente boa, falou assim: ó, Lucas, cara, nós temos um problema aqui para controlar as mensalidades dos nossos sócios. É tudo na fichinha, no papel e tal. Falei, cara, posso fazer um programa se vocês quiserem. Vamos tentar? Acho que cobrei uns R$500 aquela vez lá. Cara, eu me bati. Fui um monte de vezes. Mas fiz funcionar, sabe? Daí não tinha internet para conectar remoto. Vocês conectam remoto. Cara, eu tinha que pegar o carro. Eu não, né? Eu não tinha carteira, era um cara de bosta. Tinha que pedir pro meu pai me levar lá em Guaraniaçu para atualizar o sistema. Eu já levava minha CPU na época, eu não lembro se eu já tinha um Note ou logo depois. Acho que quando eu fechei esse aí que eu consegui comprar um Note. Para mim conseguir atualizar, alterar e fazer funcionar o sistema lá de controle de mensalidade. Mas isso foi dando tão certo que teve, daí isso já tava vindo, eu devia ter já feito uns 15 anos. Esse indivíduo aí do sindicato rural, ele falou assim: olha, Lucas, vai ter um evento com os presidentes dos outros sindicatos de toda a região, em Beltrão, Francisco Beltrão. Você não quer ir lá apresentar a tua solução, esse teu sistema aqui para os outros? Porque é um problema que todo mundo tem, todo mundo faz na mão. Lembrar, galera? A galera mal e mal tinha computador naquela época. Pois é. Aí a gente foi lá, falei, não, vamos lá, onde que é? Vai ser lá na Marabá, Churrascaria Marabá. Pô, Churrascaria é uma das melhores de Beltrão, se não é a melhor, é uma das melhores. Vamos lá. Eu com 15 anos, um computador, uma tela de 15 polegadas, né? Uma CPU. Esse eu lembro, eu tava com a CPU, não era Note não. Não tinha projetor. 11h45 ou 11h35, 11h30 por aí, o cara falou assim: ó, Lucas, tá aqui teu espaço pra falar. Aquele cheiro predominante de churrasco já. Barbaridade. Um monte de senhor de idade e senhoras de idade olhando pra mim, um menino de 15 anos. Fui perder um pouco essa vergonha de falar em público recentemente. Na época, bananava tudo. Mas, enfim, mostrei, consegui falar mais ou menos o que fazia, etc. Né? E pra ver que valeu a pena, fechei mais um sindicato de Chopinzinho nesse dia. Olha aí, ó. Aí instalamos o presidente do sindicato ali de Chopinzinho. Depois acho que a gente teve mais algum outro cliente desse software. Mas assim, começou por aí. Aí depois disso, a gente usava na loja do pai para controlar estoque, controlar vendas, né? Na época usava o sistema do Cavalho. Daí eu falei assim, cara, vou fazer um negócio aqui. Porque eles eram em Clipper, aquela tela de DOS. E eu já programava em Windows. Era novidade, né? Falei, vamos fazer. Na época, daí eu, o Pablo, né? O Pablo Nogueira, começamos a desenvolver de noite. A gente trabalhava de dia e falamos, ó, vamos montar um sistema aí, depois vamos montar uma empresa e vamos começar à noite. Só que eu já estudava de noite. Olha só. Então, arrumava o computador de dia, ia pra escola, voltava da escola, ficava até 2, 3 horas da manhã programando, né? E internet, daí já tava começando a internet a rolar, mas só dava pra usar depois da meia-noite porque era pulso único, antes era muito caro. Então essa era uma rotina. Nunca esqueço, lá no segundo grau, lá com um caderno lá, tava, tipo assim, era tão fissurado, tão nerd que tava lá, if e tal, escrevendo no caderno, pra depois, tipo, matutando aquilo lá, depois tentar transcrever no computador, fazer uma função, né? Mas e a professora, coitada, aquilo que ensinava...
Graças a Deus, cara, eu tinha... Acho que sempre foi uma forma... Quando alguém tá me explicando alguma coisa, a pessoa falar, eu tenho muito rápido, um insight de rápido pegar. Sim. Eu lembro que na escola até eu tive problema com isso. Professora... Estranhou. Vou deixar o nome de lado. Mas a professora, eu lembro na aula de matemática, ela passava um problema, ela terminava de passar, eu conseguia responder. Sem abrir o caderno, sem mexer, ela ficava louca comigo. Você quer dar aula no meu lugar? Pô, eu fui até pra direção uma vez com isso. Falei, mas professor, pra mim tá simples. Inclusive, eu mostrava, às vezes, alguma outra forma de fazer, sabe? Eu lembro que tinha, agora não lembro se era básico ou o que era. Eu falava assim, cara, é só fazer esse por esse que dá o mesmo resultado. E ela ficava doida comigo. Sim. Porque, tipo, eu não prestava atenção e tirava 9, 10. 10 não, né? Mas 9, 8 ia de boa, né? Algumas aulas, não todas as matérias, mas era tranquilo. Quando eu tava no segundo grau, daí eu tinha, não digo privilégios, né? Mas eu faltava muito, cara. Faltava muito, porque nós vivíamos na estrada trabalhando, tipo, arrumando computador. Tudo que é prefeitura. Sim. Tinha prefeitura de Guaraniaçu que arrumava computador, Diamante, Catanduvas, Três Barras ali, Três Barras, conheci todo mundo. Prefeitura do Espigão, desde que fundou, foi eu que arrumei computador, até muito tempo atrás. Arrumava ali o Nelto, toda a equipe, então tava sempre ali mexendo nos computadores. Três Barras arrumava a cidade inteira, hospital, tudo. Então eu sempre vivia chegando atrasado e tal. Mas os professores porque eu tava trabalhando. E outra coisa, os computadores da escola, tudo eu que arrumava. Sim. Então eram bem bolados. Né? Uma mão lava a outra, sabe? Mas foi um período legal aí de muito aprendizado. Aí nisso, ali, quando eu fiz 17 anos, a gente já tava com o sistema rodando dentro da Consermac. E a gente falou assim, bom, agora tá na hora de nós vender esse sistema, né? Mas nisso, antes, aí eu já tava pulando uma etapa. Nisso, depois o Cavalli ali deu uma parada, não lembro se ele parou, ele foi embora para São Paulo. E aí entrou o Antônio Beck, que teve o atacado ponta a ponta aqui em Quedas. Sim. Tava com a distribuidora ABS, meu grande amigo aí, mentor também ali atrás sobre software, né? Ele tinha uma empresa de desenvolvimento de software. Ele atendia a cidade inteira aí. Atendia Quedas, Três Barras e tal. O que acontecia? Ele passava aqui, me pegava, ele tinha um Corsinha, 2 portas, bordozinho, passava e eu ia para arrumar os computadores junto com ele. E eu fui pegando mais insights ali. Chegou uma época que eu falei, vou fazer programa. Ele falou, não, cara, vai firme. E nisso daí, tipo, comecei a fazer e tal. E comecei daí aqui na cidade, tem um sistema. E o Antônio tava parando, porque ele montou ponta a ponta. Ele parou com a empresa de software. Ele até vendeu a empresa dele na época para um outro pessoal de Realeza. Daí comecei a trocar os clientes deles aqui de Quedas pro meu sistema. Tenho clientes aí de Quedas do Iguaçu aqui, inclusive obrigado por vocês sempre acreditarem em mim. Tem clientes que fazem 23 anos nossos clientes. Barbaridade, né? São praticamente a minha idade. Pessoas de longa data que são clientes da Visual a todo esse tempo, né? Então fomos trocando e tal, daí eu falei, mas começar a trocar, daí tinha que emitir documento fiscal, né? Imprimir nota, para imprimir nota e registrar na Receita lá, dizer que eu podia preencher nota, fazer nota em formulário, eu tive que abrir empresa. Então a gente partiu por esse lado. Eu e o Pablo oficializamos a Visual Software, então, a empresa que até hoje está aí à frente disso aí, né? Então, a partir desse momento, ela virou a Visual Software. Aí os desafios começaram a mudar, né? A coisa começou a ficar mais profissional. Comecei a deixar um pouco a manutenção de lado e começamos a focar na empresa de software em si. Justo. Difícil. Não tinha como pesquisar as coisas. Sim. Alguns fóruns na internet começando. Algumas conversas, discussãozinha na internet ali para trocar ideia, pegar exemplo, isso e aquilo, e foi indo cada vez mais. Quando nós estávamos com 5 anos de Visual, quando a gente separou a sociedade, até essa semana estava comentando isso com a minha esposa, com a minha filha, a gente tinha 50 clientes. 5 anos de empresa, a gente tinha 50 clientes só. Veja só. Era muito difícil. Primeira coisa, as lojas não tinham computador. Não era obrigado a usar computador. Não era obrigado a imprimir nota com formulário contínuo, etc. Então era assim, aquela pessoa que queria organizar a empresa. E não era muito fácil de convencer as pessoas a organizarem suas empresas, né? Nem todo mundo queria daquela forma. Até então, hoje é uma dificuldade. Então, tipo assim, era muito difícil de vender a ideia, né? Mas enfim, a gente fez a separação ali. O Pablo foi tocar os negócios dele ali junto com a sua esposa, o seu sogro ali, e eu fiquei mais na Visual. Ele logo depois montou o provedor da internet, também estava começando naquela época o provedor da internet ficar muito quente, ficar um negócio, uma hype muito forte. Hoje todo mundo depende 1000% disso. Sim. Né? E nisso eu comecei a desenvolver. Eu estava sozinho, contratei mais algumas pessoas,
né? Mais umas 2 pessoas para me ajudar a dar suporte na época e fazer suporte, instalação, testezinho, etc. E foi começando, cara. E aí comecei. Eu tinha um primeiro sistema chamado Sickbs, que é desses 5 anos aí, 5, ficou mais 1 ano, 2 ali depois que a gente fez essa divisão de sociedade. E na época eu trabalhava com um banco de dados Axis. E eu sabia de algumas limitações. Depois de 5, 6 anos, né? Mas 5, 6 anos assim, para e pensa, comecei lá com menos de 17, né? No segundo grau. Tive que aprender como é que calculava ICMS, como é que calcula IPI, o que é tributação, o que é código de operação, o que é CFOP, sem fazer faculdade, sem estudar na área. Tipo, era na marra. Sim. Não tinha opção. Eu tinha que aprender para fazer as coisas acontecerem, né? Então, quando deu esses 6 anos de empresa, eu falei por aí, 5 anos e pouco, quando a gente separou, eu falei, não, tá na hora de começar um sistema novo, porque o banco de dados Axis eu tenho algumas limitações e alguns problemas que eu tinha, que eu não conseguia resolver. Aí foi quando eu comecei o MyCommerce. Por isso que eu falo, o MyCommerce hoje tem no mínimo uns 18 anos aí, né? Quando eu comecei o MyCommerce, banco de dados MySQL, banco de dados poderosíssimo aí, que a gente hoje usa MariaDB, mas é o mesmo projeto. Começamos a estruturar hoje, que é o nosso core business da empresa aí, nosso ERP principal. Aí nisso aí foi as coisas andando. Hoje acho que mais velho na empresa aí que eu tenho deve ser o Cleito, de Maringá. Conheci por um fórum na internet, começou a trabalhar, ele trabalhava de dia na distribuidora, programava de noite para mim, e começamos essa coisa, e as coisas começaram a andar. Começou esse projeto a crescer e foi indo. Nunca esqueça o primeiro cliente que eu instalei do MyCommerce, que o primeiro cliente foi usar. Foi tipo assim, que não era Sickbs do MyCommerce. Eu fui lá para Lucas do Rio Verde. Eu era novinho, hein, tinha uns 18 anos. Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. Fui muito cedo para lá vender software, né? Fui lá para a primeira coisa, fazer o conhecimento de transporte, mas eu fiz daí no MyCommerce, tipo um projeto no MyCommerce, conhecimento de transporte separado para esse cara. Eu fui lá instalar, tive que meio que desenvolver nos dias lá, acertava, desenvolvia de dia, testava de noite, tentava fazer funcionar, ia no outro dia, ajeitava e tal. Fiquei uma semana lá. E nisso daí também, daí já vendi, não, deixa eu ver. Fui instalar o MyCommerce e vendi o do conhecimento de transporte. Depois eu voltei para lá só para fazer o do conhecimento de transporte. Foi isso. Mas o primeiro cliente do MyCommerce lá, cara, foi uma casa de parafusos. A Sadia estava começando a se instalar em Lucas do Rio Verde, né? Hoje eu acho que as maiores plantas da Sadia da América do Sul é em Lucas do Rio Verde. Olha só. Eu estava lá quando eles começaram a instalação dessa planta industrial. Casa de parafuso. Primeiro problema. Pegue um parafuso e vai ver quanto que é o custo de um parafuso. Cara, aquilo lá dava 0,0000. Puta merda, até conseguir fechar uma nota de entrada com 300 itens e acertar o custo e fazer aquilo bater. Cara, acho que eu fiquei uns 10 dias em cima daquelas notas de entrada pra mim conseguir fazer funcionar aquela desgraça. Minhas armas, quanto que eu sofri. E não tinha muito pra quem pedir, né? Sim. Eu, na época, acho que o Cleito já tava me ajudando, eu não lembro se ainda. Ou se era meio que eu só. Cara, era aquele negócio, né? Bate a cabeça até... Não tem? Até rachar. Até rachar. Não tem aquela história, não sei, não vou entregar. Né? Acho que... Eu sempre considero uma das principais virtudes, ao menos minha, que eu acho isso. Cara, eu não sei, eu vou atrás. Capacidade de resolução de problemas. Isso. Mas, cara, não interessa se vai ter que ficar a noite inteira acordado, se eu vou me bater, se eu vou... Sei lá, não interessa, eu vou resolver. Eu acho que... E isso, sempre quando eu percebo isso nas pessoas que trabalham dentro da empresa e tal, percebo que a pessoa tem esse espírito de falar assim, cara, eu vou resolver. Eu valorizo muito isso. A pessoa não precisa saber tudo, mas precisa ter vontade de querer resolver as coisas, né? Isso é importante, porque assim, se você tem vontade, cara, se vai encher o saco de alguém que sabe, se vai procurar na internet, se vai fuçar, hoje tem tudo na mão. Então, se vai ir atrás e tentar resolver isso, né? Então, desse jeito, fiz rodar o carro. Sim. E daí começou as coisas andarem, né? Logo, algum tempo depois, na época era nota em formulário contínuo, né? Até hoje, esses dias a gente voltou por causa do Paraguai, o módulozinho de configuração que a gente tinha tirado, voltamos o módulo de configuração, nota formulário contínuo, para as pessoas poderem usar, para conseguir utilizar isso. Mas era tudo formulário contínuo, nota, boleto, etc. Algum tempo depois veio a nota fiscal eletrônica. Acho que aí foi o primeiro boom da Visual Software, né? Boom de verdade. Teve a migração para o MyCommerce, mas na época lá, tipo, sei lá,
Quando chegou a nota fiscal eletrônica, devia ter uns 70, 100 clientes. Não tinha mais que isso, né? Quando veio a nota fiscal eletrônica, e ela foi entrando obrigatoriedades por tipo de empresa. Se eu não me engano, as primeiras empresas foram as madeireiras na época. Daí acontece, eu já tinha carteira, já, né? Eu saía, batia de porta em porta, peguei todas as madeireiras que eu encontrava na região, bati de porta em porta oferecendo meu produto. Olha, tem um sistema para você imprimir nota fiscal eletrônica e tal, controlar a tua empresa e tal. Mas na época os caras, principalmente nota eletrônica. Eu lembro que teve uma época assim que 30 dias no mês, 22 dias úteis, eu acho que eu passei 22 dias na estrada. Eu saía de manhã, tipo, vou lá em Cascavel. Batia, levava um monte de não na cara, uns sim, uns não, sim. Você já dava um sim, eu já tentava lá se o cara já tinha alguma coisa para mim importar de dados, já tentava importar, senão já marcava no outro dia para mim voltar a instalar pro cara. E instalava o sistema pro cara, aproveitava o tempo que sobrava no dia, visitar outros caras e já tentava engatilhar outro cliente. Tipo, fluxo contínuo. Se tinha importação para fazer, eu chegava depois que eu chegava de viagem, fazia importação de noite, e no outro dia eu tava lá de novo, sabe? Era aquele negócio, né? Tipo assim, se tá no gol, chuta a bola pra frente, sim, corre lá, mata no peito, dá uma escorada e tenta fazer o gol. Né? Importantíssimo. E era numa pegada assim. Aí foi uma alavancagem da Visual. Daí começou a crescer, começamos a ter equipe, etc. Começamos a aumentar. Mas isso foi, tipo assim, aonde que começou a empresa a crescer, né? A nota fiscal eletrônica, não só para Visual, mas acho que para todas as empresas de tecnologias. Para você ter uma ideia da nota fiscal eletrônica, como a gente é pioneiro nisso daí, a gente saiu antecipado, sabe? Até hoje a gente tem outras empresas de software que usam um componente nosso de nota fiscal eletrônica no software deles. Veja. Que a gente veio lá na frente e a gente soltou isso já, sabe? Então isso é bem legal de ser citado, porque a gente teve esse passo antecipado, né? Como a gente tenta fazer muita coisa hoje em dia, se antecipando, sempre trazendo tecnologia de ponta. Mas lá atrás a gente teve essa visão e pegou esse viés e falou assim, não, vamos bater forte aqui, né? De lá para cá a gente vem, graças a Deus, crescendo ano a ano, expandindo cada vez mais, né? Eu falar da Visual, alguém me perguntou, até ontem eu estava numa reunião, aí o cara perguntou, mas da todas as empresas, tem outras empresas hoje, outros negócios, mas quem que é todo menino nos olhos? É Visual. A Visual é a minha vida, né? Tudo que eu vivi, tudo que eu fiz aí. Hoje posso dizer que é minha segunda paixão, né? Primeiro minha família, né? Com certeza. Mas minha segunda paixão é Visual Software. Dediquei a minha vida inteira e continuo dedicando minha vida o dia inteiro. Aquele negócio da hora que acorda, a hora que vai dormir, tá ali matutando, pensando. Claro que tem as horas de lazer, de família e tal, mas justo, sempre com aquele negócio ali pensativo. Eu brinco que eu falo assim, que eu tenho meu horário de pensamento, que eu consigo pensar a hora que eu tô dirigindo. Até minha esposa reclama que na estrada eu faço 600 km, quase não converso, que eu falo, é a hora que eu não mexo no celular, não tô falando com ninguém, é a hora que eu consigo pensar. Eu consigo resolver meus problemas ou idealizar coisas novas, etc. Meus momentos de reflexão aí para tentar pensar alguma coisa nova, ou pensar sobre ideias que a equipe traz, que a gente vai discutindo e melhorando no dia a dia, né? Sim. Eu gostaria de saber de uma coisa. Acredito que seja uma opinião extremamente particular da sua pessoa, mas não deixa de ser um assunto interessante, principalmente para nós mais jovens. Eu tenho ali meus 26 anos, quase metade da sua idade praticamente, e é importante que nós saibamos isso. Eu imagino que ao longo de tantos anos de história, de um trajeto muito bem percorrido, você encontrou inúmeras pessoas, muitas delas que te ajudaram de alguma forma ou de outra, mas também encontrou pessoas que te deixaram desorientado em certo ponto do caminho, que não necessariamente serviram para te motivar, mas o contrário disso. E como se lida com esse tipo de coisa? Como é que se administra essa sensação de você encontrar alguém que, ao invés de te estender a mão, te passa uma rasteira? Cara, isso faz parte, acho que, do dia a dia, faz parte do jogo, né? Eu vejo sempre quando converso, principalmente as pessoas mais novas aqui da empresa, tem algumas coisas assim que eu acho que tem que entender, né? Hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade muito grande quando recebem um não, né? Ou recebem um feedback ali, cara, você tem que melhorar nisso, já fico meio assim. Até essa semana eu tava numa reunião, comentei, falei, cara, eu funciono da seguinte forma.
com cliente, com equipe, né? Talvez no particular não, mas no profissional sim. Eu vou ali, você é a prova disso, né, Matheus? Eu vivo pegando no pé, eu sou bem exigente. Quem trabalha diretamente comigo em algum projeto, eu sou muito exigente, mas não é para ser chato, é que eu quero entregar o melhor para os nossos clientes, né? Mas nós, por exemplo, assim, tivemos uma discussão ali em algum momento. Para mim, é o seguinte: terminou aquele assunto, a página virou, cara, tá tudo normal. Aquilo lá teve um início, meio e fim. Sim. E a discussão e a troca de ideias e a divergência de ideias tem que existir. No momento que toda vez que eu falar alguma coisa, todo mundo falar que eu tô certo, aí vira Tem um algo problema. errado. Aí virou errado. Eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade. Como ninguém é. Então, as ideias estão para ser discutidas. Bom, essas coisas que acontecem ao longo do tempo, concorrentes, clientes, colaboradores, enfim, que teve alguma divergência, sempre fui nesse sentido. Cara, a discussão, começo, meio e fim, acabou. Vida que segue. Se precisar conversar aqui meia hora, cara, tudo certo. Ou vamos sair, tipo, podemos ter brigado agora aqui no trabalho, tendo uma discussão acalorada, sair dali, vamos tomar um chopp, sou parceiro e tal. Claro que tive momentos da minha vida que eu não sei, tive dificuldade em separar isso, né? Importante. Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, hoje não. Hoje tem uma facilidade enorme. Hoje aprendi a lidar com essa questão de momentos críticos, momentos que tem clientes que se exaltam, que a gente se exalta. Peço desculpa para alguém se algum dia exaltei, que também tive esses momentos, né? Tem certas horas que você se exalta um pouco, que não deveria. Mas são coisas que acontecem, né? Mas acho que assim, se fosse para mim dar uma dica sobre isso, como você me perguntou, aprendam a lidar com essa questão de crítica ou com feedback negativo. Feedback negativo não é aquele negócio que até denigrir você, até colocar para baixo. Cara, quer te corrigir, né? Pense o seguinte, olha só, faz a seguinte analogia. Sabe aquele restaurante que você vai ali na cidade? Pense em qualquer um que você vai. Você chega lá e fala, pô, isso aqui é muito bom, tal. Nossa, mas o cara devia melhorar isso, o cara devia melhorar aquilo, o cara devia melhorar. Mas você fala só para você e quem tá na mesa. Você não fala pro proprietário, pro responsável da empresa. Você não fala para ele. Na segunda vez você chega lá, vai estar acontecendo a mesma coisa. Na terceira, a mesma coisa. Experimente falar no final. Fala, olha, cara, teu restaurante, porra, teu lanche é excepcional e tal. Mas olha, você deveria melhorar isso aqui que, olha, vai ficar 100%. Mas isso daqui, se você ajeitar isso aqui no teu restaurante, vai melhorar. Ou seja, cara, se o cara, ninguém falar pra ele, às vezes ele não vai enxergar. Ele tá tão envolvido no que ele tá fazendo que ele não vai enxergar de melhorar aquilo. Então, se você falar, vai melhorar. É a mesma coisa com vocês. Às vezes você tá tão envolvido em fazer uma coisa de um jeito que às vezes você não percebe que você tá fazendo errado. E eu sempre falo, eu tô aberto, minha sala tá sempre aberta ali, tanto de cliente como de colaboradores e tal. Cara, feedback negativo ali, ou que tem que corrigir, eu sempre tô aberto, esperando. Eu sempre falo, usar o software 23 anos no laboratório. Eu adoro mudança. Adoro mudar as coisas, mas mudar para melhor. Sim. Sempre falo, cara, se tem uma coisa que nós estamos fazendo, tá demorando muito, vamos fazer diferente. Eu gosto de simplicidade. Quanto mais simples, mais direto, mais objetivo. O Matheus sabe bem aqui, ele gostava de fazer uns textos lá e fazer um discurso no meio do texto. Falei, cara, seja direto, pelo amor de Deus, seja direto, que eu não gosto disso. Sim. A gente vai vivendo e aprendendo em todos os aspectos da vida. E uma coisa que eu me orgulho muito do nosso relacionamento profissional é a sinceridade. Eu valorizo muito esse tipo de coisa. Eu sempre tive pessoas absolutamente sinceras ao meu derredor, então eu praticamente desconheço diferente disso, mas mesmo desconhecendo, eu sei que não é sadio, não é algo bom. Porque quando as pessoas te tratam com sinceridade, elas te falam a verdade, como deve ser dita. Por vezes, é doída, é dolorosa, claro, mas você mesmo disse, isso serve para o nosso crescimento e não necessariamente para o amparo. Aprender a levar pro lado bom, né, das coisas, né? Exato. O cara fala lá, vamos tirar o lado pessoal, né? Vamos falar de produto, né? E às vezes fica até um pouco melhor. Sim. Cara, você tá usando lá como eu falei ali do lanche ali. Você tá lá, tal, lanche bom, tal, mas o cara tá servindo um prato sujo. Não é Você legal. entendeu? Não é legal. Na segunda, se você não falar nada, às vezes, na hora que você falar, eu tenho certeza que o cara vai corrigir. Com certeza. Todo mundo que monta um negócio, que tá fazendo alguma coisa, ou que tá querendo crescer na vida, acho que a pessoa quer melhorar, né? E evolução é uma coisa constante. Você, a partir do dia que você nasce até o dia que você vai morrer, você vai ter uma evolução, né?
Talvez a física ali chegue a um certo ponto, não. Mas a maior parte das coisas vai ter uma evolução. Sim. Conhecimento. Você vai discutir com mais... Você vai debater um assunto, você tem mais como argumentos, você tem uma experiência de vida, etc. Então, cada vez vai ficando mais fácil isso daí. Né? Importante. Para encerrarmos o nosso assunto, eu gostaria de repetir a pergunta que eu te fiz no ano passado, na mesma data do dia de hoje, um pouco mais tarde. Com certeza você não vai lembrar, mas foi no Happy Hour. Inclusive, hoje é dia do Happy Hour, nós teremos depois ali a comemoração dos 23 anos de história. Eu havia lhe perguntado naquela época, e acho interessante publicar isso para as pessoas que estão nos assistindo no presente momento, a sensação que você tem em ter construído tudo isso, claro, com a ajuda de algumas outras pessoas, mas no sentido de proporcionar a muitos outros indivíduos o sustento. Porque nós temos aqui hoje pais, mães, filhos e filhas que são familiares, entende? E a remuneração que a empresa nos fornece hoje nos ajuda a pôr pão na mesa. O que você sente com relação a isso, tendo em vista tantas pessoas que nós temos ao nosso lado hoje, trabalhando como um time, que não deixa de ser diferente de uma grande família que é a Visual Software? Eu acho que eu penso assim, eu nem penso mais em negócio, eu penso, isso aqui é uma família, né? A gente passa tanto tempo junto, passa convivendo. Sim. Eu sempre falo, cara, eu acordo e vou dormir pensando assim, o que dá para fazer melhor, né? Como que eu posso melhorar o teu dia, o dia de quem trabalha aqui, deixar um ambiente mais agradável, mais confortável, entregar uma solução para o cliente que resolva mais problemas dele, melhorar de alguma forma nosso atendimento. Sempre, minha vida, eu acho que assim, eu sempre falo assim, eu fui sempre um solucionador de problemas, né, de empresas. Tipo, o cara me dá um problema, eu faço assim, pô, como a gente resolver isso? Eu acho que é o que me movimenta. E ver essas coisas acontecendo e tomando as proporções que estão tomando, graças a Deus, como você falou, isso atingindo aí centenas de pessoas, né? Cara, eu me sinto realizado. Eu acho que o meu objetivo está sendo cumprido, mas assim, que nem às vezes eu brinco, né? O pessoal vem e me apresenta um negócio e eu falo, mas dá pra melhorar aqui, dá pra melhorar aqui, né? Os caras falam, pô, mas nada te agrada. Não é que nada agrada. É que eu sei que dá pra melhorar um pouquinho mais. Então vamos melhorar um pouquinho mais. Vamos deixar um pouco melhor isso daqui. Sim. Né? Como eu quero melhorar a vida ajudar a melhorar a vida de todo mundo aqui, e todo mundo quer melhorar a vida dos outros, né? Não sei se foi muito objetivo, mas... Foi para mim foi suficientemente claro. Mas é isso aí. Cada dia tornar isso algo maior, melhor, para quem trabalha, para quem utiliza soluções nossas, né? Se pegar aí hoje, nós devemos bater umas 20 mil pessoas que utilizam nossos produtos diariamente, é muita gente impactada, né? Então, que as pessoas tenham mais facilidade, mais agilidade, mais prazer em usar, coisas que mudem o dia a dia das suas vidas, né? Eu acho que o objetivo nosso é transformar a vida das pessoas, né? Eu não posso com essas coisas, eu já vai me dando um treco. Não, a mãe me chama de coração de manteiga, qualquer coisinha é uma grande coisa, mas é interessante. E com relação aos nossos colaboradores, para terminarmos o nosso assunto, nós temos pessoas que trabalham há vários anos. Eu mesmo, no final do ano, agora, completo 3 anos de empresa. Mas eu conheço alguns amigos aqui a nível de fábrica e suporte técnico que estão completando, sei lá, 12, 15 anos de empresa. Posso citar alguns dos mais antigos, por exemplo, Fernando Danke, Andrei Corezola, o Rosa aqui, o nosso amigo Pipe, como chamam. Enfim, são pessoas que já têm muitos anos de contribuição conosco. O que você pensa a respeito disso? São pessoas que me conhecem muito bem, altos e baixos, dias de bom humor, mau humor, me olham de longe e já sabem. Sim. Hoje não é dia de conversar com o Lucas, está estressado. Cara, muito obrigado a todos, né? Acho que todo mundo está aqui, já me conhece, sabe o meu jeito, meus objetivos. Às vezes não sou muito de transparecer certas coisas, estou aprendendo a ser mais cognitivo, como sempre falei, a gente é um laboratório. Sim. E eu também sou um laboratório em desenvolvimento, sou uma pessoa em desenvolvimento. Antigamente tinha uma dificuldade em falar, ultimamente sou muito mais direto, né?
Acho que muito mais direto. Às vezes um pouco demais, mas é para tentar ser mais objetivo, mais, né? Mas muito obrigado a todos que estão nessa longa caminhada conosco. A quem chegou ontem, a quem chegou mês passado, né? Saibam que vocês estão numa empresa que o objetivo aqui, que todo mundo que entra aqui, é que você cresça, mas cresça muito, faça parte. Isso aqui é uma família, né? A gente quer que cada um tire seu sustento cada vez mais, cada vez cresça mais aqui dentro. Eu sempre falo, aqui uma coisa que a gente não quer é colocar freio em ninguém, né? A gente deixa muito solto, né? Que as pessoas busquem conhecimento, às vezes eu sei que a gente se acomoda, né? Gosto de fazer muito treinamento, participo de muita coisa, levo o pessoal. Sempre falo assim, cara, a melhor coisa que você tem é sair da zona de conforto, sabe? Meu jeito de me movimentar é desafio. Então, se tem uma dica para vocês, principalmente os mais novos, né? Mais velhos sabem disso aí, estão aí conosco há muitos anos. Mas você mais novo, se desafie. Se você faz alguma coisa e tem uma coisa ali que você não sabe fazer, cara, corre atrás e aprende. Informação tá aí. Formas de aprender tá aí. Né? Hoje nem se fala, né? Inteligência artificial, o cara faz milagre, né? Exato. Mas assim, às vezes não é fazer o detalhe, mas é saber como chegar lá, né? Eu acho que a persistência nesse momento é o que vai fazer a diferença, né? Aquilo que eu falei lá atrás, comprometimento. Você não precisa saber resolver uma coisa para você resolver. Mas você não pode acontecer alguma coisa e você simplesmente, olha, não sei, não dou conta. Eu sei que às vezes a gente não consegue resolver. Mas você pode ir lá com a pessoa que sabe resolver, pegar aqui, cara, não consegui resolver. Me ajuda a resolver, eu vou ficar sentado do teu lado ali e vou aprender. Se você sabe, por que eu não vou saber? Depois que você me ensinar, né? Cara, todo mundo tem tem um cérebro, todo mundo é inteligente. Então, assim, cara, vê a pessoa te ensinar e acompanha. Aprende isso, né? E eu falo isso porque, cara, eu tinha 13 anos, ficava olhando o cara fazer assim, ó. Montando o computador, né? Instalando o MS-DOS 6.2, Windows 3.1. Cara, não tirava o olho, queria ver como é que fazia. Sim. E fuçava, né? Agora, deixa eu só para concluir contar agora, que eu lembrei uma passagem agora, que essa até hoje eu acho engraçado. Antigamente tinha o negócio das camisetas, até hoje você imprime, para fazer uma estampa, como nós estamos usando a camiseta visual aqui, se imprime em papel vegetal, não sei se é conhecimento de todos, imprime cada cor num papel vegetal para fazer as telas e passar a tinta para transcrever na camiseta. Até hoje o processo é igual, não é diferente. A maioria das estamparias é assim. Eu tinha 13 anos, tinha o senhor aqui de Quedas, aqui, eu esqueço o nome dele agora ali, mas a mulher dele trabalhava no fórum, que fazia essas estampas. E ele na época tinha um 386, 486 acho que era, e tinha uma HP, uma 692, né? Que era a impressora da época, da tinta e tal, era topzera. E deu um problema nele. Ele comprou de fora na época, né? Imagine, nem tinha. Nem nós não tinha aqui pra vender. E deu um problema, ele chamou o pai, que ele ficou sabendo que o pai arrumava o computador, né? Daí foi lá o pai e fui eu junto, né? Daí ele falou, mas quem que vai mexer? Esse piazinho aí? Tipo, não sei se ele falou piada de bosta, mas esse piá, tipo, né? Sim. Falou assim, o pai, falou, mas ele sabe o que ele tá fazendo? O pai olhou pra ele, ó, saber eu acho que ele não sabe. Mas enquanto não funcionar, ele não sai daí. E assim saí de lá só depois que funcionou. Olha aí, ó. Em inglês, disquete, drive de instalação em inglês, não sabia inglês, ia testando tudo que dava, até fazer cuspir o papel e funcionar. E era assim que funcionava. Sim. Muitas vezes. Tentativa e erro. Até funcionar. Mas não largava o osso de jeito nenhum. Como situações aí que formatar computador tá dando problema, passar a noite, ou situações como agora. Não vamos longe, né? Nós tivemos um problema de data center, até a gente mudou. Hoje a gente tá trabalhando tudo com o que tem de melhor hoje, na atualidade, aí a AWS, né? Da Amazon. A gente mudou todos os pedaços, que a gente teve um problema com o nosso data center que a gente tinha antes. Mas a última vez que deu problema, que eu falei que foi a gota da água, deu um problema numa sexta-feira, 11 horas da manhã. Começamos a tentar resolver, tava eu o Cleito mexendo lá, que cuida dessa parte. Cara, eu saí da frente do computador no sábado, às 11 horas da manhã. Barbaridade. 24 horas de... Mesmo não sabendo exatamente o que tinha. O provedor foi me enrolando ali, deu pro data center, 1h30 da manhã, foi uma coisa que me deixou putaço. Daí aquela história do comprometimento, até quando eu cancelei com eles, falei assim, ó, isso eu não admito.
Deu 1h30 da manhã, ela falou, meus técnicos têm que dormir. Falei, meus clientes, como é que fica? Eles foram dormir. Nessa hora eu já tava com acesso. Aí a gente foi. Eu e o Cleiton, cara, varamos a noite ali e tal, e vamos, e vai, tá, não dá certo isso, e testa, pá, e ainda com umas limitações que se nós fizéssemos um comando e não voltasse, não tinha pra quem ligar. Mas a gente só saiu da frente do computador na hora que a gente conseguiu fazer funcionar as coisas básicas que a gente podia. Porque o meu comprometimento com o meu cliente que tá esperando uma solução minha, para mim é muito alto. Então, fazer o que o data center fez com nós ali, de não deixar na mão com uma conversa dessa de ter que dormir, para mim é inadmissível. E eu tento replicar isso dentro da empresa. Se o cara tá com um problema crítico, uma situação crítica, cara, tem que resolver, cara. Se é um negócio crítico, tem que ser resolvido. Isso é comprometimento, né? Você pense lá, imagine você, vamos fazer uma analogia. Você machucado, esvaindo sangue, chega no médico, lá, ele meio que passa um negócio aqui, você com dor e tal, fala, olha, vai pra casa que amanhã eu tenho que dormir, amanhã você volta aqui às 9 horas da manhã. A barbaridade. Eu sempre falo, cara, a gente tem que fazer analogias com outras coisas para pensar se a gente for agente no lugar da outra pessoa. Se é um negócio crítico, a gente tem que dar a mesma importância que a gente daria se fosse algo conosco, né? Então, sempre entender dessa forma. Mesma coisa quando eu falo de coisas simples, que eu gosto de ser as coisas simples e práticas, sem muita burocracia. Qual que é o terror de qualquer pessoa hoje, você sabe? Com algum serviço assim que você tem que fazer algum contato? Complexidade, talvez? Dificuldade? Não, o que eu quero te dizer é o seguinte, liga na TIM ou liga na Claro e tenta cancelar a porcaria num plano, fazer uma alteração, reclamar de uma coisa. Cara, não tem coisa mais terrorista que isso. O cara fica horas lá e vai pra um... E daí a pessoa, não é comigo, empurra pro outro. É triste. Comprometimento. No momento que você pega um problema, você tentar resolver aquela pessoa. Se coloque no lugar, se você ligando pra TIM, como que a gente sabe como que é. Pra TIM, pra Claro, pra qualquer operadora. Aquele telemarketing, o cara não consegue terminar, não consegue sair. Então, acaba desistindo, inclusive, do cancelamento, parece até estratégia. Exato. Por conta da dor de cabeça. Tão complexo que é. Né? E tanta dor de cabeça. Então eu acho que a gente tem que criar um mundo mais simples, um mundo mais objetivo, mais claro, porque ninguém quer ficar atrelado a fazer coisas que, por exemplo, levar 1 hora para fazer uma coisa que se faz em 10 minutos. Nos outros 50 minutos você vai fazer alguma coisa mais importante, né? Então a gente tem que simplificar as coisas. Eu acho que essa é a nossa missão aí da Visual, simplificar processos, trazer praticidade dos nossos clientes que tragam mais resultado e trazer uma qualidade de vida mais boa. Acho que para nosso time, para quem faz parte disso aí, né? Com certeza. Bom, pensando nessa simplicidade e nessa sutileza, sem deixar de ser assertivo, obviamente, eu imagino que nós terminamos por aqui o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até agora. Eu imagino que, assim como eu, você também presenciou uma história linda e maravilhosa que nos serve de grande aprendizado. E se você é nosso cliente ou pretende ser nosso cliente, eu imagino que, além de uma equipe de profissional à disposição de vocês, vocês contam com uma família, entende? Nós trabalhamos do lado de cá todos irmanados na ânsia de resolver os seus problemas, seguindo a filosofia do nosso CEO, que nesses 23 anos tem transformado vidas, trazendo cada vez mais soluções, contando com o apoio de muitas pessoas, mas, acima de tudo, com a sua própria força de vontade e a sua família. Considerações finais da sua parte? Um agradecimento de novo, né? Espero voltar muitas e muitas vezes comemorando os anos de crescimento, batendo nossas metas aí. A gente tem metas, pessoal. Até ali se falou de equipe, de crescimento. Não é nem questão de valor, é metas de equipe, sabe? Sim. A gente quer se tornar uma empresa muito grande, transformar a vida de muitas pessoas, né? Então, novamente, meu agradecimento a todos os colaboradores, a todos os nossos representantes, todas as pessoas, mais de 200 pessoas envolvidas direto na operação da Visual, né? E principalmente a você, cliente, né? Que acredita, que gosta das nossas soluções, que dá esse feedback ali para a gente fazer melhorias, que a gente leva muito a sério isso, faz muita melhoria nas nossas aplicações, para cada vez mais entregar mais valor e entregar soluções melhores para vocês.
Meu muito obrigado.